Tenhamos todos o pensamento elevado para a gente poder se conectar com a espiritualidade que nos auxilia, que nos ampara nesse momento. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Colmeia por essa oportunidade que ela me concede, agradecer a vivência espírita que nos possibilita esse contato num momento tão difícil, num momento tão atípico que a gente vem vivendo, né? Então, é só gratidão, gratidão à vivência espírita, mais uma vez, que possibilita as palestras, possibilita os estudos, ao Beto querido, que pediu para eu mandar um beijo para todo mundo, enfim, a todas aquelas pessoas que estão participando nesse momento, a nossa gratidão profunda. Hoje, na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, né? Esse capítulo 8, que faz parte das bem-aventuranças, na verdade, se a gente for olhar no Novo Testamento, é o quinto capítulo de Mateus, onde diz, onde a gente pode ler as bem-aventuranças. Então, nós vamos falar desse capítulo especificamente, desse tema especificamente, que são bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão Deus. É muito interessante a gente prestar atenção em Kardec, quando a gente olha, né, a beleza da codificação, quando nós realmente estudamos a codificação, principalmente a organização desse livro maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a base, então, moral para a nossa vida, a bússola para a nossa vida, a gente começa a compreender a inteligência, a grandeza daquele ser, né? Kardec, quando ele organiza esse evangelho, ele não coloca ao acaso os capítulos, né? Então, se a gente for ler esse oitavo capítulo, que é Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, ele inicia no terceiro item, ele diz assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, esse oitavo capítulo fala da pureza de coração. Mas o sétimo capítulo fala bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que são humildes. Então, aqui no oitavo, ele já coloca a humildade como uma necessidade, como fazendo parte daqueles que têm puro coração. E o que vem a ser pureza de coração? Nós temos dificuldade em compreender o que vem a ser a pureza de coração. Por que nós temos dificuldades? Porque nós somos seres ainda que habitamos um planeta de provas e expiações, com muitas e muitas dificuldades. Então, se nós formos pensar na evolução, né, dos mundos, quando a gente pensa nessa escala que existe, nós hoje habitamos um mundo de provas e expiações que está em processo de transição ao mundo regenerativo. Quando nós pensamos nisso, nós vemos qual a distância ainda que temos, né, para chegarmos em mundos felizes, em esferas crísticas. Existe um longo processo. Mas esse processo, o evangelho é isso, é essa compreensão maior desse sentido de eternidade, desse sentido maravilhoso de que não estamos aqui por um acaso, que o acaso não existe, que somos seres em evolução e que estamos muito mais próximos dos instintos ainda do que dos verdadeiros sentimentos. Então, esse momento que a gente vive, tão atípico e doloroso, é desafiador para nós, porque estamos enclausurados, muitos de nós nos sentindo solitários, vivendo a dor, uma dor no nosso âmago, muitos de nós captando as energias através da nossa sensibilidade, né? Alguns hipersensíveis, do coletivo, da insegurança, né? Da interrogação,
para os próximos dias, para os próximos meses. Nós literalmente estamos vivendo um período de transição planetária, que nós já sabíamos, mas que nós não prestamos atenção. Quando tantos e tantos, né? Chico já dizia, Kardec já anunciava, né? O Espiritismo vem anunciar isso para todos nós. Então, esse momento é um momento onde, elevando os nossos pensamentos ao alto e compreendendo que no leme desse barco chamado planeta Terra, existe um grande mestre, querido e amado, que nos conduz. E que nós sabemos hoje que é um momento para a gente fazer um processo reflexivo, né? Um momento de introspecção, cuidando daqueles que estão próximos de nós, porque não existe acaso. Nós estamos onde precisamos florir, com as pessoas, com a nossa família, que é a grande oportunidade para nós de refazermos o nosso passado. Então, tudo isso faz com que nós trabalhemos, na verdade, que tentemos trabalhar essa pureza interior. E o que vem a ser essa pureza interior? Do que, na verdade, é a oportunidade que temos em voltarmos para a nossa essência. Porque há quantas e quantas encarnações nós vivemos o externo. Os cultos que nós, de maneira geral, vivíamos, são cultos onde estão envolvidos atos exteriores. Né? A maneira que a gente vive, a importância que nós damos por material, e nós esquecemos o que existe de prioritário para a nossa existência, que é a nossa transformação interior, a nossa grande oportunidade de transformação, na verdade, a grande oportunidade de sublimação. Nesse momento, as nossas consciências se unem em amor e nós estamos olhando não só para aqueles que estão dentro dos nossos lares, mas também para aqueles que nesse momento estão vivendo a dor, né? A fome, o abandono, a solidão, né? Aqueles que estão revoltados e tudo aquilo que nós sabemos que ainda vamos viver. Não devemos ser pessimistas, mas devemos ser conscientes, muito conscientes enquanto espíritas, que, na verdade, é um grande desafio ser espírita. Mas nós temos essa bússola maior, que é o Evangelho. E hoje o tema faz parte das bem-aventuranças. Então, nós estamos falando do Sermão do Monte. Nós estamos falando que o Sermão do Monte traz em si, ele traz essa bússola redentora para a nossa existência. Ele traz normas de conduta que nós nos esquecemos. Isso é muito lindo quando a gente para pensar a grande oportunidade que temos, porque nós pedimos para que estivéssemos aqui encarnados durante esse processo. E é como se nós tivéssemos que mudar esse nosso padrão de pensamento, estabelecer novos parâmetros para a nossa existência, estabelecer uma relação diferente diante da vida e diante do Pai. Como estamos nos relacionando com Deus? Então, tudo isso é uma grande oportunidade para todos nós. Desafiadora. O sermão é desafiador. O momento que estamos vivendo é desafiador. Como é que a gente pode ser puro nesse momento? Afastando o medo de nós. Então, a gente afastar esse medo. Porque o medo, se a gente for parar para pensar, Emmanuel já dizia que ele era prenúncio da fé. Então, através dos medos que fomos superando ao longo das existências,
nós tivemos ou estamos desenvolvendo a nossa capacidade de expandir a nossa consciência e sermos mais fervorosos, tendo a certeza plena que tudo que nos acontece é para o nosso bem, que estamos vivendo um grande desafio, na verdade, um grande impulso para a nossa evolução espiritual. Então, dentro desse capítulo, Jesus fala do deixar vir a minhas criancinhas, colocando a criança, que nós sabemos que não são, que a criança é um espírito também em evolução, mas que tem esse significado, essa simbologia. Por quê? Porque quando ela reencarna, e quando nós, enquanto pais, nos apaixonamos por eles, é um amor tão grandioso, é uma beleza tão grandiosa, que nós esquecemos que ali existe um espírito em evolução. E trabalhamos, então, temos a oportunidade de trabalhar aquele ser com essa leveza, com a leveza e a pureza tão falada por Jesus. Então, por isso que ele usa a simbologia da criança. Depois, ele fala sobre a questão de mãos lavadas. Nesse capítulo, fala sobre os escândalos, né? O que vem a ser escândalo para todos nós. Esse capítulo é bastante polêmico, porque ele diz: é preciso que haja escândalo no mundo, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por que vem o escândalo. Então, a quantas encarnações nós vamos e retornamos com os mesmos vícios e hábitos, com o mesmo tipo, né, de comportamento que nós temos que vencer, se a gente quiser vencer as nossas próprias imperfeições. Então, nós estamos nessa luta tentando vencer a nós mesmos. Porque se eu quero entrar, como nós já estamos entrando, nesse processo regenerativo, é a oportunidade do refazer. Refazer pensamentos, refazer sentimentos. E aí nós temos um grande exemplo para a gente sugerir até como leitura, é do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, no primeiro capítulo, que é um capítulo lindo que chama Espelho da Alma. E nesse capítulo Espelho da Alma, fica muito clara para nós essa questão dessa grande oportunidade que nós temos, né, do refazer. E esses atos repetitivos nossos. Porque eu me lembro até em uma aula que eu dei agora sobre as características do Sermão do Monte, e eu dei um exemplo que um dia eu ouvi e que eu adotei, e que Emmanuel também, ele usa a palavra ganga, né? Então, eu digo assim, que nós fomos criados simples e ignorantes, fomos passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, chegamos ao luminal, e depois, vivendo através, né, da nossa inteligência, a nossa razão, as oportunidades que a espiritualidade que o Pai nos concede, nós fomos vivendo as nossas experiências e nos esquecemos da nossa essência. Porque a nossa natureza ela é divina. Então, eis a pureza. A pureza é voltar para a nossa natureza. E a nossa natureza é que é divina. A nossa natureza é que é perfeita. Mas, ao longo das existências, nós fomos, através das experiências, nós fomos adquirindo hábitos. Nós fomos adquirindo determinados vícios. Nós fomos colocando em nós, né, o que também Emmanuel chama de ganga. Mas nós somos aquele ouro, nós somos o brilho, nós somos luzes e nós esquecemos disso. Então, nós fomos o quê? Ao longo das existências, nós fomos colocando todos esses minérios que ficam agregados, por exemplo, no ouro, que é chamado nas Minas Gerais de ganga, e nós temos que eliminar isso do nosso corpo perispiritual. E para que isso aconteça, nós temos que começar a refazer, então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
a nossa maneira de agir, de se comportar. E nesse primeiro capítulo, ele inicia, não preciso falar que é maravilhoso, porque Emmanuel é maravilhoso, extremamente profundo, chama O Espelho da Vida. E ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto. Arrancado ao ventre obscuro do solo, avança, com orientação do lapidário, para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge, entre as ilusões que salteiam a inteligência, e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso, a retratar a glória divina. Então, olha, nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. E nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então, são ilusões nossas. Por quê? Porque nós ainda estamos na infância espiritual. E essa infância espiritual faz com que a gente coloque muitas, né? A gente vá se... Nós esquecemos dessa nossa essência, nós nos envolvemos com o material e nós vamos, então, obscurecendo essa luz, esse diamante, né? Que ainda bastante bruto, mas que saiu dos instintos, mas ainda está muito ligado ao instinto, porque estamos no segundo degrau nesse processo evolutivo, na questão da evolução dos mundos. Então, nós estamos muito mais próximos do instinto do que desses mundos felizes. Então, ainda somos esse diamante bruto, que precisamos eliminar essa ganga, e que Emmanuel coloca aqui, a ganga do instinto e nas almas humanas surge entre as ilusões e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso, e aí sim, retratando a glória divina. Então, vamos usar esse momento tão desafiador para nós, para que a gente busque essa pureza de coração, através do nosso olhar, amando a Deus, nos relacionando cada vez mais através da prece, da meditação, com a espiritualidade, para que a gente desenvolva a nossa capacidade de percepção, a nossa mediunidade, para que a gente escute as orientações do alto, que certamente nos conduzirão com muita... e estão tentando nos conduzir com muita amorosidade. Para isso, nós temos que desenvolver esse nosso lado espiritual. Então, esses processos introspectivos, de oração, de meditação, nos auxiliam muito. Porque nós precisamos buscar o divino em nós. Nós precisamos acabar com esses atos exteriores. E nós nos esquecemos que esse planeta, os parâmetros desse planeta, que é ainda de prova e expiação, nesse período de transição, a ordem para esse planeta é servir, é serviço. Então, nós estamos a serviço do Pai. Então, é um momento em que nós temos que nos unir, não somente porque nós vamos sentir a dor do coletivo, mas nós temos que nos unir em pensamento, retirando esse medo, tentando, né? Nos afastar do medo, das angústias, do vazio existencial e nos afinizando com esses espíritos benfeitores que estão sussurrando e pedindo para nós, tentando nos orientar para que a gente se mantenha em equilíbrio. É o momento de nós pedirmos, sabemos pedir, não pedir, obtereis, pedir forças, pedir coragem, trabalhar a nossa fé. E esse serviço é nos colocarmos a serviço da espiritualidade, auxiliando os nossos irmãos em sofrimento. E esse auxílio não é só o auxílio material, é muito maior. É expressar a nossa essência.
E aquilo que eu digo, nós fomos, a nossa essência, ela é sermos bons. Então não basta fazer o bem, nós temos que ser bons, porque aí automaticamente faremos o bem. Então é nossa obrigação nesse momento, é nossa obrigação olhar para aqueles que estão na rua, para os nossos irmãos que estão passando fome, para os nossos irmãos que estão num processo suicida. É olhar para aquele nosso irmão que está dentro da nossa casa, vivendo, às vezes, drama, e nós não percebemos. É buscarmos esse servir, para que a gente preencha a nossa alma e, como trabalhadores da última hora, nós possamos fazer o melhor que a gente pode, mas a gente sabe que, na verdade, nós estamos fazendo para nós, porque é isso que Emmanuel diz, é o espelho da vida. Nós vamos refletir aquilo que nós somos. E a vida se espelha. É aquilo que Francisco de Assis viveu lindamente. Quando ele sai em busca de alimento, quando ele desce com Frei Leão, e ele vai olhando a beleza do reino mineral. Então ele fala da Mãe Terra lindamente, como que o Pai se expressa a sua essência, a sua beleza através do reino mineral, expressa a sua beleza através do reino vegetal, das flores, dos perfumes, das estações, né? Então, a beleza da natureza, seja o frio, seja o calor, o céu azul, a neve, não importa. É a expressão do Pai. Então, ele vem olhando tudo isso, os animais que ele encontra ao longo do caminho, mostrando que são seres também em processo de evolução, são nossos irmãos. Irmãos são seres vivos. E até que ele bate, ele chega, né? No mosteiro, ele pede ajuda, porque está frio e está com fome. E aí ele não recebe nenhum tipo de ajuda. E é muito linda essa passagem, porque ele sai cantando e diz, agora sim, estamos 100% nas mãos do Pai. Estamos 100% nas mãos do Pai. E mais, naquele momento, onde ele não tem nenhum tipo de sentimento negativo em relação àquele irmão que bateu a porta na cara dele, onde não ofereceu abrigo, não ofereceu alimento, não ofereceu um sorriso, ele sai cantando e agradecendo ao Pai por ele estar 100% nas mãos dele naquele momento. Então, não adianta a gente só olhar a beleza da vida, da natureza, mas nós estamos preparados para aquele que fecha a porta para nós, que diz não para as nossas vontades. Tudo isso é um grande aprendizado para todos nós. E mais lindo ainda, nesse mesmo livro, num capítulo intitulado Amor, e nós estamos falando de pureza de coração, que é buscar a nossa essência verdadeira. E nós estamos tendo essa grande oportunidade enquanto trabalhadores da última hora. Essa grande oportunidade diante desse momento difícil pelo qual o planeta vem passando, o vírus ameaçador, as incertezas do amanhã. É o teste para a nossa fé. Mas para que essa fé se finque realmente, porque nós não passamos por isso por um acaso. Mas é muito lindo a gente compreender algo que muitas vezes, enquanto espíritas, a gente não consegue compreender, que não é a lei de Talião, porque a lei de Talião é o olho por olho, dente por dente. Quer dizer que se eu fiz algo, então se eu matei alguém, eu tenho que morrer da mesma maneira. Não. O que o Espiritismo nos mostra é que existe uma causa, mas esse efeito, nós podemos fazer de uma outra maneira. Eu não preciso, não é porque
eu quebrei a perna, é que um dia eu fiz alguém também quebrar. Eu caio e quebro a perna, e aí isso significa que um dia eu fiz isso com alguém. Isso é lei de Talião. O que a doutrina nos explica claramente é que nós podemos neutralizar um processo karmático doloroso através do amor. Então, esse efeito pode ser através dessa providência divina que me dá a oportunidade de amar. Então, ele diz aqui no amor: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Olha que lindo! Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Somos consciências. E enquanto consciência, nós temos, não toda ela desperta. Na verdade, a mente, ela reflete a nossa consciência desperta. Mas como ainda estamos distante dessa pureza de coração, porque ainda estamos buscando a nossa essência divina dentro de nós, e esse momento de transição é a nossa grande oportunidade de transformação, da nossa transformação moral, do serviço por nós e pelo próximo, em todos os sentidos, de melhorarmos, de aperfeiçoarmos, de tornar mais próxima a nossa relação com o Pai e com os nossos irmãos. E a gente descobre, então, que não existe determinismo para o mal, que essa lei de causa e efeito, de ação e reação, ela não é a lei de Talião. Que esses escândalos, quando ele diz ai, né? Ai daquele pelo qual venham esses escândalos, mostrando para nós que não é porque fomos assassinados que temos que assassinar, não é porque destruímos, não é? Então, nós não é porque nos destruíram que nós vamos destruir, não é porque nos assassinaram, desculpe, que nós vamos, né, assassinar alguém, que isso é lei de Talião, e nós já estamos num outro momento. O nosso momento é da cura através do amor, pelo próximo, por Deus e por nós mesmos. O nosso auto-perdão, o nosso autoconhecimento, o estudo que é primordial, a doutrina maravilhosa que nos mostra como alcançarmos essa pureza de coração. E para isso, é preciso que a gente estude, é preciso que nós venhamos a nos relacionar cada vez de maneira mais intensa com a nossa essência e com o Pai, e que a gente se coloque à disposição e num processo de aceitação. Nesse momento, é pura aceitação. Aceitação e não ficarmos presos a esse efeito. Vamos fazer diferente. Vamos agora vivendo esse processo, que é um processo de cura karmático, mas de cura planetária. Estamos tendo a grande oportunidade, através do amor, de um novo conceito, de uma transformação planetária, de mudança de pensamento, de atitude, de padrão vibracional, mudarmos, então, a nossa sintonia espiritual, não ficarmos no medo, ficarmos no amor. Como ele diz, é a decisão de todas as consciências.
Então, que a gente possa despertar na nossa consciência durante esse processo, trabalhando, nos colocando à disposição daqueles que necessitam da espiritualidade amiga, irmã, e que a gente possa fazer o nosso melhor. Mas não precisamos fazer grandes coisas, porque o momento não é do fazer, o momento é do ser. Porque o ser bom antecede a fazer o bem. E se a gente começa a trabalhar isso dentro de nós, fazer o bem é consequência. Nós não podemos mais viver da maneira que nós vivíamos. Essa pureza de coração nos mostra que eu não quero mais tudo para mim. Que essa sociedade, esse modelo extremamente justo, poucos detêm absolutamente tudo. O mundo passa fome. A natureza foi destruída pela nossa inconsequência e pela nossa falta de consciência. É o momento de nos unirmos para que a gente possa fazer um pouquinho diferente, porque já temos muita dor na nossa alma. O vazio existencial é o chamamento. Os pensamentos dolorosos é o chamamento. Então, que a gente possa, nesse momento, transformar essa dor em serviço. Porque nós estamos fazendo, na verdade, para nós mesmos. Então, que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine. E o que eu vou fazer agora, eu vou fazer o Pai Nosso, porque o Pai Nosso, ele faz parte. Se a gente for pensar no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, né, do Novo Testamento, ali encontra-se o Pai Nosso. O Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou. Jesus é o governador planetário. Jesus é o nosso mentor. Jesus é o nosso modelo e guia. Ele nos ensinou o Pai Nosso. As moléculas ao redor do planeta, na atmosfera, nas moléculas planetárias, existe gravado ali todas as frases do Pai Nosso. Porque quando Jesus pronuncia, frase por frase, ficou gravado no Pai Nosso, na nossa alma, a fala do Mestre. Então, que possamos, nesse momento, nos ligar a esse Mestre de amor, esse Mestre de luz que nos conduz, na certeza que tudo é bênção na nossa existência. Estamos vivendo a grande oportunidade da nossa alma, do fazer diferente, do repensar, do amar e do servir. Então, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos materiais. Nós vamos nos unir a Jesus. E para encerrar esse contato, onde eu agradeço profundamente a todos que tiveram a paciência em nos ouvir. Na verdade, eu sou uma colaboradora da Colmeia, uma irmã que está aprendendo. E eu agradeço a todos e a Vivência Espírita mais uma vez. Nós vamos encerrar fazendo a oração que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Mestre, de todos os males. Que assim seja. Fiquemos todos na paz, fortalecida do Mestre Jesus. Que assim seja. Gratidão.